Cláudio Prisco com a gente aqui. Tudo bem, Fernando? Boa tarde, Prisco. Logo depois do comentário de Cláudio Prisco, tem as aventuras da Maricotinha, não saia daí. Mas antes, a política. Prisco, vamos começar com a situação envolvendo o governador Carlos Moisés, que hoje deve estar na Assembleia Legislativa para o início dos trabalhos do Parlamento. É isso, Prisco? É isso mesmo. Temos aqui Bruno Telão, de Carlos Moisés, e Júlio Garcia, os dois protagonistas da sessão vespertina de hoje da Assembleia. Assembleia que volta a ter sessões regulares a partir da manhã. Hoje é uma sessão solene, habitual, corriqueira, que todo ano, na primeira delas, o governador comparece para fazer um balanço do exercício anterior, 2019, e projetar os grandes desafios para o ano que se inicia, 2020. A incógnita é a seguinte: e o governador Carlos Moisés vai se ater apenas às questões administrativas ou vai ingressar com alguma abordagem de natureza política? Até porque temos aí a situação do pedido de impeachment, que tramita na Assembleia desde meados do mês de janeiro, um pouquinho antes, ainda na primeira quinzena, que mereceu, inclusive, um aditamento do seu autor, o advogado e defensor público Ralph Zimmer Jr. E, nesse momento, em função desse aditamento, que incluiu também a Procuradora-Geral do Estado, inicialmente apenas o governador, a vice e o secretário estadual da administração, com esse aditamento, o assunto retornou à Procuradoria da Assembleia. E, muito provavelmente, ainda essa semana, o presidente Júlio Garcia se manifesta, se manda para o plenário para iniciar a tramitação, constituindo-se uma comissão especial, ou se vai ele unilateralmente, monocraticamente, arquivar o pedido de impeachment. Detalhes no News de hoje à noite. Bom, Prisco, o governo também escolheu um novo líder na Assembleia Legislativa, mas parece que o deputado escolhido não aceitou não, hein, Prisco? Carlos Moisés fez o convite a um MDBista, Fernando. Do MDB. De 4 costados. O líder da bancada, Luiz Fernando Cardoso, o vampiro de Criciúma. Ele que formou-se em direito Carlos Moisés, com quem mantinha uma grande relação. Carlos Moisés, que acabou candidato pelo PSL e virou governador. E aí está vampiro e à direita o secretário-chefe da Casa Civil, Douglas Borba, que ontem, ao final da tarde, foi comunicado pelo próprio vampiro, que tinha a inclinação pessoal por aceitar o desafio, que já havia sido comunicado pelo governador. Ele submeteu o convite à bancada, a maioria respaldou a sua aceitação, mas houve o veto da estrutura partidária estadual. A executiva catarinense do MDB reuniu-se ontem e a sua aceitação foi vetada pelas principais lideranças. Aqui estão elas: Celso Maldaner, à esquerda, Celso Maldaner, que é o presidente estadual do MDB, deputado federal, o seu irmão, Cacildo Maldaner, ex-governador, assim como os ex-governadores Paulo Afonso Vieira e Eduardo Moreira. Principalmente o último, aquele que apostou no projeto de Luiz Fernando Cardoso. E os dois andam estremecidos, distanciados. Ontem, na reunião, inclusive, alfinetadas recíprocas diante dos companheiros. Mas Vampiro puxou o freio de arrumação. Por quê? Se vai para o governo, na verdade, o MDB não iria para o governo. Ele assumiria a liderança. O MDB não indicaria nomes para compor o colegiado. Mas, à luz da opinião pública, poderia passar, no ano eleitoral, a sensação de que o MDB assumiu o governo, está no governo, e isso poderia ser prejudicial, não só no pleito municipal deste ano, mas também considerando a disposição do MDB
de lançar candidato ao governo do Estado em 2022 e não simplesmente ficar a reboque de uma eventual candidatura à reeleição de Carlos Moisés, meu caro Fernando. MDB na liderança do governo na Assembleia. Quem tinha mais a perder? O PSL ou o MDB? Olha, na visão dos dirigentes MDBistas, seria o MDB. Né? Os dirigentes entendem o seguinte: fica tudo muito bom para os deputados, que vão ser prestigiados pelo governador, mas para a imagem do partido não seria nada favorável. Então, por isso, da desistência. Foi, sem dúvida nenhuma, uma péssima notícia para Carlos Moisés, que ontem à noite recebeu a base aliada dele em jantar no Palácio Residencial, só compareceram 16, entre MDBistas e outros que integram o bloquinho com 11 parlamentares. Então, nesse momento, diria que Carlos Moisés mostra uma certa fragilidade na sua articulação com a Assembleia e, mais do que isso, eu diria que ele tem um ano para enfrentar votações estratégicas, como reforma da Previdência, tem essa questão do impeachment, tem uma série de votações. E ele me parece frágil para enfrentar esse momento. E vai ter que encontrar um líder para a bancada. Que o PSL, dos 6 eleitos, partido do governador, 4 estão desatrelados Do dele. Aliança não quer nem conversa. Sim, e só ficaram 2. Mas daí botar alguém do seu próprio partido para liderar não é nada engenhoso. Tem que tentar agregar com outros partidos. Perder a possibilidade de trazer outros partidos. Exatamente. E 16 não é maioria, né, E Prisco? temos a última notícia. Vamos lá, Ontem prefeito. ele foi também personagem aqui, Fabrício de Oliveira, com quem você esteve na semana Prefeito passada. de Balneário Camboriú. Prefeito de Balneário Camboriú, que no fim de semana estava com Mário Hildebrand, prefeito de Blumenau, os dois aí muito entusiasmados com Aliança pelo Brasil, partido a ser fundado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele recebeu ontem uma péssima notícia na medida em que a juíza, aqui fugiu, estava aqui com a informação e saiu. A juíza, vamos lá, a juíza Adriana Lisboa, da Vara da Fazenda Pública de Balneário Camboriú, determinou o bloqueio de 1,6 milhão em bens do prefeito Fabrício de Oliveira e mais 5 pessoas, além de uma empresa, pela dispensa de licitação no aluguel de 10 totens de segurança. A negociação é alvo de uma ação civil pública proposta pelo promotor da cidade. É uma situação muito desagradável para o prefeito, uma jovem liderança, candidato à reeleição, que agora vai ter que dar as suas explicações, meu caro Fernando. Contas bloqueadas, então, do prefeito Fabrício Oliveira de Balneário Camboriú. Prisco, obrigado. Até amanhã. Tem mais da política lá no blog do Prisco e hoje à noite, 7h20, com toda a repercussão na Assembleia Legislativa no SBT News. Obrigado, Prisco.